E eu quero falar sobre um mundo insuficiente. Um mundo insuficiente. Eu quero falar sobre isso, e para tal eu quero usar o texto base de 1 João, capítulo 2, verso de número 17. Você que está com a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, verso de número 17. Eu sei que você acabou de sentar, mas você que tem saúde, vamos colocar em pé, como um dos sinais de reverência à palavra de Deus. No decorrer da palavra, você ficará sentado, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Como está projetado? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Tome teu assento. Desde a minha infância, que não faz muito tempo, só 40 anos, desde a minha infância, eu ouvia falar bastante uma frase que a gente via até em para-choque de caminhão também, essa frase. A frase dizia o seguinte: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E eu, desde pequeno ouvia, desde pequeno falava, e até como pastor também, comecei a pregar sobre isso também. E isso, eu vi essa frase aí que se tornou um dito popular, um jargão popular, né? Um dito popular. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E eu cresci falando isso naturalmente. Eu me achava o máximo dizendo essa frase, né? Uau, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Mas afinal de contas, quando eu parei para pensar, já depois de pastor, depois de mais velho, eu fiz uma pergunta: mas quem é o dono do mundo? Quem é, de fato, o dono do mundo? E quando eu parei para perguntar isso, algumas respostas da Bíblia saltaram aos meus olhos. É óbvio que o Salmo de número 115, verso de número 16, vai dizer que os céus são do Senhor, mas a terra, esse mundo, Deus deu para quem? Para os homens, deu para mim e para você. E até aí tudo bem, tudo tranquilo, só que não. Por que não? Porque se nós formos parar para analisar na história bíblica, na cronologia bíblica, nós vamos ver de fato que Deus no início de tudo deu a terra para os homens. Isso é verdade. Mas a humanidade, representada ali no primeiro casal, Adão e Eva, fez o que com a terra? Entregou para quem essa terra? Entregou para Satanás. Por causa do pecado, o que era herança nossa passou a ser de Satanás e não mais do homem. Pastor, que heresia isso? Não é heresia não. Se você pegar, meu irmão, minha irmã, Mateus capítulo 4, verso 8 e o verso 9, o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para o deserto, e lá ele é tentado por Satanás. E uma das tentações que Satanás quer tentar Jesus, e não consegue, é que ele leva Jesus a um lugar alto e fala assim: olha, todos estes reinos do mundo, ou todos esses reinos da terra, serão seus, Jesus. Porque não era dele, não era nosso. Serão seus, Jesus, se você se prostrar e me adorar. Então está muito claro ali de quem que é a terra, de quem que é esse mundo. Está muito claro ali. Está muito claro quem é o dono desse mundo. Muito claro. Jesus, se você se prostrar a mim, o diabo dizendo isso, todos os reinos dessa terra, todos os reinos desse mundo serão seu. Jesus se curvou ao diabo? Não. Então ainda continuou sendo dele. Porém, entretanto, todavia, o apóstolo João, lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 19,
ele vai dizer assim: o mundo, este mundo, jaz no maligno. Jesus já havia nascido, Jesus já havia morrido, Jesus já havia convertido João. João já era um idoso quando escreveu isso, e ele repetiu a mesma coisa: esse mundo jaz no maligno. E a palavra jaz é a mesma palavra que nós usamos para a palavra jazigo, que no original também podemos dizer que está morto ou adormecido. Em outras palavras, o apóstolo João estava falando assim: esse mundo aqui que a gente vive, igreja, está adormecido no diabo, está morto no diabo. Assim como o mesmo apóstolo Paulo, aliás, o outro apóstolo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2 diz que para Deus, quem não tem Jesus, está morto em seus delitos e pecados. Então, quem está no mundo, ou quem é do mundo, para Deus está morto em seus delitos e pecados. E aí, voltando à minha infância de novo, se eu sou filho do dono do mundo, então eu sou filho de quem? Preciso parar de dizer isso. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Espero que seja a sua também essa noite. Amém? Então, igreja, sendo assim, é importante dizermos que como existe a Trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, também existe uma outra trindade, a trindade maligna. Existe a trindade maligna, assim como existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe uma trindade maligna. E o que tem a ver isso? Primeiro, porque nós nos equivocamos dizendo que o inimigo de Deus é o diabo, e não é. O inimigo de Deus não é o diabo é inimigo de Jesus. Por que, meu irmão, minha irmã? Não existe ninguém em pé de igualdade com Deus. Não existe ninguém de pé em força de igualdade com Deus. O diabo não é igual a Deus. O diabo é uma criatura feita por Deus. Aliás, Deus criou um anjo e o anjo criou um diabo. Ele se tornou em si o diabo. Não é isso? Deus criou um anjo e esse anjo caiu. Então Deus não criou o diabo. Deus criou tudo que Deus faz é bom. Amém? Mas você, Deus disse que é muito bom. Olha que benção. Então presta atenção, igreja. O diabo não está numa queda de braço com Deus como se ele estivesse em pé de igualdade. Não. Mas se tem algo que a Bíblia diz que é inimigo de Deus, que está contra Deus, esse algo não é o diabo, mas é o mundo. Tiago vai dizer assim, infiéis, Tiago 4,4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Será que vocês não compreendem que o inimigo de Deus não é o diabo, mas é o mundo? Será que você não entende que esse mundo sedutor, esse mundo e os seus sistemas têm tentado enredar as pessoas da igreja, dizendo que a igreja é uma coisa retrógrada, ultrapassada, que a Bíblia é uma coisa velha, ultrapassada, que esse negócio de ser cristão é coisa de antepassado? Esse mundo que está pregando ideologias, que tem pregado tantas coisas para desvirtuar aqueles que são de Deus, esse mundo sim é inimigo de Deus. Esse mundo sim é inimigo de Deus. Não o diabo. Tiago pergunta: vocês não estão compreendendo que a amizade com esse mundo é inimizade com Deus? Porque a amizade com o mundo é inimigo de Deus. E aí ele continua: aquele, pois, que quiser ser amigo desse mundo, constitui-se automaticamente inimigo de Deus. E sabe, meu irmão, minha irmã, voltando um pouquinho agora na minha adolescência, como eu flertava com esse mundo. Eu era o famoso crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. Eu sei que aqui na igreja nunca teve ninguém Raimundo, amém? Graças a Deus. Só lá em Praia Grande não, em Taboão da Serra, porque eu era de Taboão da Serra. Mas meu irmão, minha irmã, preste atenção, a Bíblia é muito clara. O inimigo de Deus não é o diabo, o inimigo de Deus é o mundo. E como tem crente que flerta com esse mundo, igreja?
Só que esquece que esse flerte, essa amizade com esse mundo é prejudicial. É prejudicial. E nós lemos no versículo base isso, que o mundo, esse mundo, do jeito que ele está, ele vai passar, amém? Quantos creem nisso? Ele vai passar. Mas a vontade de Deus, se nós permanecermos nela, nós permaneceremos também eternamente. Foi isso que nós lemos. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo é inimigo de Deus, agora o diabo é inimigo de Jesus, porque Jesus veio, meu irmão, minha irmã, para destruir as obras do diabo. Jesus não veio para destruir o mundo, não veio para destruir a carne, ele veio para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então a preocupação de Deus não é o diabo, a preocupação de Deus não é a carne, a preocupação de Deus é o mundo, e quando a gente quer ter amizade com ele. Porque a preocupação do diabo, Deus passou para Jesus. Jesus, resolve aí. Estou mandando você para resolver essa questão. E foi resolvido ou não, igreja? Aí depende do que você crê, né? Eu creio que foi. Para mim, quando Jesus diz está consumado, para mim, ali já derrotou o diabo, já roubou a chave da casa dele, e diz: quem manda no inferno agora sou eu, porque eu vou julgar no fim quem eu vou mandar para lá. Está na Bíblia isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? E assim como está projetado aí, o inimigo do Espírito é a carne. Gálatas capítulo 5, verso 17 vai dizer: porque a carne limita com o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Então, meu irmão, a nossa carnalidade não se resolve só a gente usando a palavra mágica em nome de Jesus. A gente precisa viver o fruto do Espírito. A nossa carnalidade se resolve com a ação do Espírito Santo. Porque tem muito crente que quer resolver a carnalidade assim: ai Deus, me ajuda, não consigo parar de pecar, me ajuda Deus. Não, bate um papo com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso que você molde a minha vida. Que é para isso que ele mora dentro de você. A Flávia falou isso aqui. O Espírito Santo mora dentro de você. Para quê? Para mudar a tua vida. Para tirar de você toda a carnalidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu sei que você já sabia disso, mas é bom a gente lembrar isso que eu estou falando. Amém ou não amém? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente fica pedindo coisas para Deus e Deus não faz, porque tem coisas que não é Deus que tem que fazer, somos nós. E tem coisa, meu irmão, minha irmã, que é o Espírito Santo que precisa fazer quando a gente permite. Eu não sei você, mas isso é tão forte para mim, tão forte, porque quanta gente a gente não perdeu que estava na igreja e foi para o mundo? Amigos seus, familiares seus, porque estavam na igreja flertando com o mundo, e talvez eles não foram lembrados de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e não conseguiram permanecer com Deus. Irmãos, isso é muito forte. Eu não sei se essa palavra está fazendo sentido para você, mas um dia ela fez todo sentido para mim, como faz até hoje, amém? Então essa carta aqui nós lemos apenas um versículo, a primeira carta do apóstolo João. João escreve 3 cartas, amém? E nessas 3 cartas ele coloca ali os 3 inimigos: a carne, o espírito, a carne, o diabo e o mundo. Mas nessa primeira carta exclusiva que nós lemos, João descreve exatamente com muita clareza que um dos problemas que motivaram esse João apóstolo, que estava idoso, a escrever essas cartas, essa primeira carta em específico, e também o seu evangelho, é o tal do mundo. João, no evangelho de João, vai falar mal do mundo. Ele vai falar: Jesus disse: Pai, não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles desse mundo mal. João tem uma preocupação, igreja, sobre essas questões do mundo. Enquanto muitas vezes nós, como igreja, ficamos flertando com esse mundo. E aí João escreve nessa carta todo o capítulo
Esse capítulo que nós vemos, os versículos anteriores e posteriores, ele também vai falar sobre essa questão do mundo. E como esse problema do mundo atinge a igreja. Durante muitos anos a gente ficou com um falatório de que o mundo não pode entrar na igreja, o mundo não pode mudar a igreja. E a gente já falou isso, que a igreja tem que sair das quatro paredes e ir para o mundo. Mas na verdade nós estamos mais no mundo do que na igreja. Na igreja a gente vem 2 vezes por semana e olha lá quando vem. Nós estamos no mundo o tempo todo. E esse mundo não fica alheio, ele tenta nos seduzir. Ele tenta nos conquistar, ele tenta nos manipular, ele tenta nos induzir. E eles usam mecanismos para isso. Do marketing, da propaganda, da persuasão. E se nós não estamos firmes com Deus, igreja, a gente dança, a gente é enganado. Sim ou não? É mais ou menos, né, pastor? Não é bem assim, não. Será? Será? Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo João, ainda que você não queira acreditar no que eu estou falando, o apóstolo João escreveu isso aí na Bíblia. Ele escreveu que os problemas desse mundo podem ter aspectos diferentes, mas em essência eles são os mesmos problemas que tinham antigamente, principalmente no que diz respeito da tal concupiscência. O que é concupiscência? No grego a palavra concupiscência significa epitomia. E nesse versículo que nós lemos, do texto base, ele diz isso. A concupiscência desse mundo. O dicionário Almeida vai falar que a concupiscência é como um forte e contínuo desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que a gente faça, o que Deus não quer que a gente tenha. O raio da concupiscência é a gente fazer ou ter o que Deus não quer que a gente faça ou tenha. Ou seja, a gente fazer o oposto do que Deus pediu. Ou ter aquilo que Deus não quer que a gente tenha. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo que a verdadeira marca de um cristão não é só amar ou conhecer a Deus, mas é também não amar o mundo que Deus odeia. Às vezes nós estamos querendo amar um mundo que Deus odeia. Ah, mas pastor, João 3,16 que diz que Deus amou o mundo. A Bíblia não diz que Deus odeia o mundo. Ué, se Deus está falando que é inimigo do mundo, isso quer dizer que Ele ama o mundo? Primeiro nós precisamos entender o que João estava querendo dizer em João 3,16. Em João 3,16, Deus não está pedindo para a gente amar o mundo. Ele está dizendo que Ele amou o mundo para tentar consertá-lo, para tentar salvá-lo, curá-lo. Coisa que eu e você não vamos conseguir. É mais fácil o mundo te enganar do que você curar o mundo. Sim ou não? Sozinho a gente não tem essa capacidade. Você concorda comigo? Não temos. Sozinho não temos essa capacidade. Deus não pede para a gente amar o mundo, Deus pede para que a gente ame a Ele. O problema do mundo é com Ele. Quem vai resolver o mundo, fazer um novo mundo, a nova terra, é Ele, não é a gente? Ele pode nos usar? Claro. A gente pode ser instrumento nas mãos dele? Pode. Mas isso não é a gente que resolve. Não é a gente que escolhe. A gente só tem que estar à disposição. Mas ele em nenhum lugar da Bíblia diz que a gente tem que amar o mundo. Diz que Ele amou. Diz que um dia Ele amou esse mundo a ponto de querer salvá-lo e curá-lo. Mas para isso, Ele mandou quem? Mandou a gente? Mandou quem? Jesus. Sabe, irmãos? Sabe, irmãs? Muitos acham que tem que amar este mundo, porque afinal de contas, Deus amou esse mundo de tal maneira. Mas ali não está escrito que a gente tem que amar esse mundo, está escrito que Deus amou. E o amor ali está muito claro, não quer dizer que ama ainda. Do jeito que está, não. Mas teve um momento que Deus se preocupou, dizer assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Para que o negócio não desande mais do que já está desandado. Sabe, igreja? A forma que Deus encontrou para amar o mundo foi enviando o seu Filho para transformá-lo e curá-lo.
Deus envia o seu unigênito Filho para que este mundo que a gente vive possa ser transformado. E que o nosso amor não esteja nesse mundo, mas esteja no Filho que Ele enviou. E às vezes a gente olha esse versículo e não entende totalmente esse versículo. Em nenhum lugar das Escrituras, eu repito, diz que a gente pede para que a gente ame o mundo. Pelo contrário, diz que pede que amemos a Deus e amemos a vontade de Deus. Amemos a Deus e amemos a sua vontade. Sabe, igreja, eu não sei se você, assim como eu, durante alguns anos, ou se isso acontece agora, não sei, não conheço sua vida totalmente, mas durante muitos anos eu tentei mesmo me ajustar nesse mundo. Tentei mesmo me ajustar nesse mundo, mesmo sendo crente. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia. E hoje com 40 anos, quase 40 anos, estou com 39, eu tenho a certeza que eu não vou conseguir me ajustar, porque esse não é o propósito de Deus para a minha vida. E olha que eu tentei mesmo. Então durante muitos anos eu tentei, como eu disse, ser o famoso crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Também não deu certo. Tentei muito tempo flertar com esse inimigo de Deus, que é o mundo. E eu não estou falando aqui que nós temos que, a partir de hoje, sermos extraterrestre, pessoas alienadas nesse mundo, porque Jesus, como eu disse, havia pedido ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal que esse mundo pode nos causar. Repito isso. Jesus sempre nos alertou, igreja, que assim como Ele não era desse mundo, nós também não somos desse mundo. Jesus disse claramente: Pai, eu não sou do mundo, assim como eles que creem em mim também não são. Mas eu não estou fazendo um convite para você ser alienado a esse mundo, porque o mesmo Jesus disse: não tira eles de onde eles estão, mas livra eles desse mundo. Então, igreja, o apóstolo Pedro também falou um pouquinho sobre isso, e nós cantamos aqui um hino que diz um pouco sobre o que Pedro escreveu. Pedro falou que nesse mundo que a gente está inserido, nós somos forasteiros e peregrinos. Repita comigo: eu sou um forasteiro e peregrino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. A gente até canta isso, mas será que a gente se vê assim mesmo? Como um forasteiro, um peregrino aqui? Você sabe o que significa forasteiro? É alguém que está numa terra que não é dele. Peregrino é alguém que está de passagem. É isso que nós somos, irmãos. É isso que nós somos. Recentemente eu estou lendo um livro, não terminei ainda, não concluí a leitura dele, um livro chamado Ortodoxia, do Chesterton, J.K. Chesterton. E no capítulo 5, onde eu parei, o nome do capítulo 5 é A Bandeira do Mundo. Ele escreve o seguinte: ele afirma que não existe uma conexão do cristianismo com o mundo. E que ele muitas vezes tentou encontrar formas de amar o mundo também, igual eu fiz, sem confiar no mundo, e não deu certo. Ele tentou amar o mundo sem ser mundano, e não deu certo. Porque todo mundo que ama o mundo se torna mundano. Igreja, em nome de Jesus, Chesterton continua dizendo que todo o otimismo de sua época nos tenta provar que de alguma forma eu e você podemos nos encaixar nesse mundo. Enquanto isso, só vai gerando na gente inquietação e pessimismo, porque a gente não encaixa com esse mundo, não dá liga. Quem crê mesmo em Jesus não dá liga com esse mundo. E aí ele coloca assim: agora o verdadeiro otimismo cristão é baseado no fato de que nós devemos perceber que não nos encaixamos nesse mundo. E ele coloca assim: a filosofia moderna diz que nós estamos no lugar certo nesse mundo, enquanto o cristianismo diz que nós estamos aqui de passagem. E o próprio John Wesley, meu irmão e minha irmã, escreveu o seguinte: ele escreveu, John Wesley, o fundador do movimento metodista: busquem a felicidade em Cristo e só nele, e cuidem-se de não se apegar ao pó dessa terra,
Aliás, se apegar ao pó, essa terra não é o destino de vocês. John Wesley está dizendo o seguinte, que nós devemos buscar a felicidade só em Jesus Cristo. Cuidar de não se apegar ao pó, essa terra, esse mundo não é o nosso destino, meu irmão, minha irmã. Então se faz urgente sabermos qual é o meu e qual é o seu papel dentro desse mundo que a gente está inserido. E para isso a gente precisa entender algumas coisas, para que a gente feche aqui a mensagem. Primeiro nós temos que entender que não é a igreja que está sofrendo com o mundo corrompido. É o mundo que está sofrendo com uma igreja tímida. Eu vou repetir isso. Não é a igreja que está sofrendo um mundo corrompido, um mundo distorcido. É o mundo corrompido e distorcido que está sofrendo com uma igreja tímida. O mundo, meu irmão, minha irmã, não é o meu e não é o seu sofrimento. O mundo é a nossa responsabilidade. Fala a pessoa que está do seu lado aí, o mundo é a sua responsabilidade, irmão. É óbvio que não sozinho, mas com Cristo, com a igreja. Mas se eu e você, como igreja, se nós, como igreja, não assumirmos a nossa responsabilidade em frente a esse mundo, esse mundão, nós passamos então automaticamente a ser o sofrimento desse mundo. Porque nós fomos chamados para que, como com Jesus, pudéssemos ajudar a Jesus. Não porque Jesus precisa da nossa ajuda, mas Ele quer que nós cooperemos com Ele no reino, transformar esse mundo. Então tudo que eu e você, ou a maioria das pessoas, não concorda que está acontecendo à sua volta, não concorda com o que está acontecendo no mundo, não está oprimindo a gente. Mas o mundo está assim, o mundo está assado. Esse mundo está tão difícil. Eu não consigo sair de noite. Eu não consigo ir para a igreja de noite, que é assalto. Eu não consigo. Esse mundo me oprime. Não, o mundo não está te oprimindo. É impressão sua, é equívoco seu. O mundo não está te oprimindo. Sabe o que o mundo está fazendo com todas essas coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta? Ele está nos exortando. O mundo está exortando a igreja como um sinal de que eu e você, como igreja, não estamos cumprindo o nosso papel de ajudar a Jesus Cristo a transformar esse mundo. A palavra de Deus, igreja, não diz assim, a igreja está sofrendo até que o mundo se acalme. A igreja vai sofrer até que o mundo se acalme. Não, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que o mundo passará, mas as coisas do Senhor permanecerão para sempre. A Bíblia não diz que nós estamos sofrendo até que o mundo se acalme. A Bíblia diz justamente o contrário. A Bíblia está dizendo que o mundo está gemendo, o mundo está sofrendo até que a igreja se levante, até que os filhos de Deus se manifestem, porque essa criação, esse mundo está esperando a manifestação minha e sua como filhos de Deus. E a gente está esperando que o mundo mude por causa da política. A gente está esperando que o mundo mude por causa da segurança pública. A gente está esperando que o mundo mude jogando essa responsabilidade em terceiros. Mas essa responsabilidade é nossa. É minha e sua. Em Cristo. Qual é a boa notícia para esse mundo? Jesus Cristo. Quem é aquele que tem poder para mudar esse mundo? Jesus Cristo. Então não podemos terceirizar isso. E quem é a agência missionária do reino de Deus? Onde é a embaixada do reino de Deus na terra, nesse mundo? É a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Pastor, mas esse mundo está tão difícil, dá vontade de ir para o céu logo. Fale isso não, irmão. Eu já falei muito isso. Eu sei que você não, amém? Mas cutuca alguém que está do seu lado e fala, sei que você já conhece alguém que falou isso. Me leva logo, Jesus, que não aguento mais esse mundo. Meu irmão, minha irmã, porque se o mundo está em trevas, quem é a luz do mundo?
E o que a luz do mundo diz também? Vós sois também a luz do mundo. Então é Ele com a gente. Se falta amor no mundo, está faltando amor nesse mundo, pastor. Onde então eu e você devemos esperar que se levante, perdão, onde eu e você vamos esperar que se levante alguém que ame, se não na igreja? Vamos esperar que as ONGs amem as pessoas, sendo que isso foi dado para nós? Se está faltando amor no mundo, está faltando que a igreja ame. Está faltando que você e eu amemos. Não falta amor no mundo, falta manifestarmos o amor. Sabe, igreja? Porque o mundo está podre e corrupto. Por que o mundo precisa ser purificado? Quem é o sal da terra? É a ONG ali do lado. Não, é a igreja. Somos nós. A resposta não é outra a não ser dizer que somos nós, a igreja de Cristo. Então, como igreja, meu irmão, minha irmã, não podemos ficar lamentando a nossa sorte. Devemos assumir a nossa responsabilidade frente a esse mundo. Muitos cristãos estão vivendo aí um cristianismo e um evangelho de escapismo, cantando a música até do Lázaro. Não sei quantos lembram dessa música do Lázaro. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. O Lázaro já está lá, que Deus o tenha, que fez a música. Mas meu irmão, minha irmã, eu e você somos não convidados a viver um evangelho de escapismo, esperando a hora de sair logo dessa terra e estar com Deus. Meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa? Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Gente que só quer ir para o céu, só gera demanda. Gente que só quer ir para o céu, só gera demanda. E demanda por quê? Sabe por quê? Porque gente que só quer ir para o céu, não vê nada de bom nessa terra. Se você ouve uma pessoa que fala assim, não aguento mais esse mundo, quero que Deus venha me buscar logo, volta logo Jesus, você está demorando. Pessoas assim não veem nada bom na terra. E irmãos, sendo muito sincero com vocês, Deus não está querendo gente para ir para o céu, não. Sabe o que Deus está querendo? Você quer saber o que Deus está querendo? Quem quer, levanta a mão, deixa eu ver. Sabe o que Deus está querendo? Deus está querendo gente que, assim como Jesus, desça nas partes mais baixas da terra. Efésios capítulo 4, verso 9, vai dizer: ora, que quer dizer que subiu, senão aquele também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Ele não está falando ali, Paulo não está falando em Efésios 4, que Jesus desceu ao inferno, mas diz que ele desceu aos lugares mais baixos da terra. E lugares mais baixos da terra é onde ninguém quer ir. Eu vou te dar agora para você uma interpretação desse texto. Jesus foi nos lugares mais inóspitos, falou com prostitutas, mendigos, leprosos, pessoas marginalizadas, pessoa que a sociedade não queria estar. Sabe o que Deus quer? Deus quer o mesmo da gente. Deus quer o mesmo da gente. Deus não quer gente que vá para o céu, Tiagão. Deus quer gente que vá nos lugares mais baixos da terra. E ele não está falando lugar mais baixo do inferno ou debaixo da terra. Falando ali os lugares mais baixos da terra, do mundo. Os lugares onde ninguém quer ir. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Meu irmão, minha irmã, por que por que Deus quer que a gente vá nos lugares mais baixos da terra? Porque, igreja, o céu nunca foi nosso objetivo. O céu nunca foi o objetivo da igreja. Sabe qual é o objetivo da igreja? O objetivo da igreja é dar frutos. O céu é o nosso destino. O céu não é o objetivo da igreja. Céu é destino da igreja. De uma igreja que dá frutos. Céu, se você vem para a igreja porque quer ir para o céu, irmãos, está errado.
Você tem que vir para a igreja para dar frutos. No céu só vai ter gente frutífera. John Wesley falava isso. Tens a graça, tens os dons, tens os frutos, então dá-me a sua mão. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar de vir para a igreja. Não sei se você é assim, mas se você for, para de vir para a igreja para querer ir para o céu, porque céu já é destino de quem é frutífero. Mas começa a vir para a igreja para dar frutos. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: toda boa árvore dá bons frutos. Pergunta agora para esse irmão que está do seu lado aí: que árvore você é? Amém? Então, para a gente finalizarmos, para nós finalizarmos aqui, isso, para nós finalizarmos, eu não sei se não ficou bom aqui o slide, ficou muito claro. Consegue? Isso, Santo, obrigado, melhorou um pouco. Vamos ler junto essa frase, se você enxerga. Vai ser difícil para alguns, mas se você enxergar, vamos ler juntos. Vamos lá? A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Meu irmão, minha irmã, John Wesley disse que a salvação, a conversão, tira a gente desse mundo, e a santificação tira o mundo de dentro da gente. Isso significa que a conversão não é um fim em si mesma. Deus não te chamou para ser um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Deus te chamou para ser um crente que dá frutos e que transforma o mundo. Por que gente como Jesus é lembrada? Porque ele transformou, impactou o mundo. Por que gente como Madre Teresa é lembrada? Porque deixou as suas marcas no mundo, deu frutos nesse mundo, mudou vidas e realidades. Que vidas, meu irmão, minha irmã, nós estamos tocando com as nossas mãos? Porque muitas das vezes eu tenho a impressão, e eu posso estar enganado, e eu quero estar enganado, que nós vamos para a igreja só para que as mãos de Deus nos toquem. Quando na verdade, nós vamos para a igreja para sair daqui e ser as mãos de Deus tocando outras pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? Povo do Glória, está aí ou não? Então, meu irmão, minha irmã, a conversão, a nossa conversão, não é um fim em si mesmo. A conversão é apenas o início de uma obra inacabada, que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, é fiel para fazer o quê? Para completá-la. Nós não completamos nada sozinho, nós não fazemos nada sozinho, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Não vamos mudar o mundo, não vamos mudar a igreja, não vamos mudar a nação sem Jesus. Não vamos mudar a nossa família sem Jesus. Quantas vezes eu tentei ganhar no grito com a pastora, mas eu ganhei mais vezes quando eu dobrei meu joelho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem crente aqui? Porque as coisas só mudam, não é no nosso diálogo, não é no nosso intelecto, é na graça de Jesus. Meu irmão, minha irmã, para finalizar, de fato, santidade não é só mesmo, santidade não é só nos separarmos do mundo, porque tem muita gente que fala assim: quando eu era do mundo, você está onde agora, em Marte? Presta atenção, nós ainda estamos no mundo mesmo não sendo dele, nós estamos dele. O planeta ainda é terra, o planeta é água, não é isso? Santidade não é somente nos separarmos do mundo, mas santidade também é poupar o mundo das nossas ruindades e das nossas mazelas. Porque tem gente que não consegue melhorar o mundo e consegue piorá-lo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Santidade não é só a gente se separar do mundo. Santidade é a gente poupar o mundo das nossas ruindades e das nossas mazelas. Porque tem crente que não dá nem bom testemunho. Eu ser crente igual fulano? Para quê? Esse aí, crente, fala palavrão, que não dá testemunho, que rouba. Eu ser crente assim, sem educação? Estou falando das coisas mais básicas, né?
Porque tem que ser para cima disso. A régua aí está bem baixa. Não falar palavrão é uma coisa básica, né? Da etiqueta, da educação, né? Não é nem cristianismo isso. Apesar que Jesus falou assim, né? Não coloquei palavras torpes na sua boca. Mas isso é uma regra de uma boa educação também. Mas eu estou falando para além disso. Para além disso. Para além disso. As pessoas precisam olhar dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no nosso trabalho. As pessoas precisam olhar e ver Cristo na gente. Isso vai fazer toda a diferença. E não só com o nosso comportamento, não só com a nossa atitude, mas também com as nossas palavras. E não só com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: palavras falam, mas atitudes gritam. E esse mundo está precisando ver a atitude da igreja. Da minha vida e da sua vida. Porque tem muita gente que tem boa educação, mas não tem Cristo. Está precisando de Cristo. E tem gente que tem Cristo e tem má educação. O que a gente faz? Vamos resolver isso. Vamos resolver isso, né? Vou chamar o Pedro para cortar a orelha, né? Gente, mas eu quero finalizar dizendo isso. Não seja enganado com essas coisas desse mundo. E eu repito, quantas pessoas já entraram no banco dessa igreja, sentaram nessa igreja, e hoje estão perdidas nesse mundo. Porque não entenderam que a amizade com esse mundo é inimiga de Deus. E quem se alia com esse mundo está declarando guerra com Deus. Ah, mas depois que o fulano saiu da igreja, ele está tão bem. Não sei. Não sei. Tem muita gente que vive uma vida instagramável, né, Flávio? Uma aparência feliz. Mas só Deus sabe o que está lá dentro. Só Deus sabe. O Instagram hoje, todo mundo só posta coisa feliz, né? Uma vida instagramável, né? Uma vida de aparência. Mas o interior, só Deus sabe. Ainda mais quem um dia experimentou do dom da graça. É difícil. Pode estar vivendo uma ilusão na qual ele mesmo criou e na qual ele mesmo está sendo iludido. Mas como diz o bom e velho ditado, uma hora a conta chega. Que Deus tenha misericórdia de graça, misericórdia e graça, inclusive da minha vida. Vamos orar, se coloque em pé. Quero convidar você a fechar os teus olhos e bater um papo com Deus muito sério, verdadeiro, e dizer para Deus: Deus, como é que está a minha vida em relação a esse mundo? Avalie você mesmo se esse mundo tem te seduzido, tem te enganado, tem te manipulado. Avalie em si mesmo se você tem sido um crente carnal, mundano, ou você tem sido de fato alguém que revela Cristo. E entra agora em juízo com Deus, você e Deus. Eu não estou aqui para te acusar, mas eu estou aqui pedindo para que você se avalie, se autoexamine. Porque às vezes as coisas só não aconteceram lá na tua casa, as coisas só não aconteceram lá na tua família, as coisas só não aconteceram no teu trabalho, nos teus estudos, porque talvez ainda você não é totalmente de Deus. E quando eu estou falando, é entregue totalmente a Ele, rendido totalmente a Ele. Talvez aquela pessoa que você ama não está aqui na igreja porque talvez faltou testemunho de alguém. Eu não sei. Deus sabe. E você também sabe. Só nós sabemos onde o nosso calo aperta. Só nós. Só você sabe onde o seu calo aperta. Então faça essa oração sincera com Deus. Até onde você tem ido nesse mundo e até onde o mundo tem ido em você.
Feche os teus olhos e faça essa oração se você sentir assim no seu coração.